E aí, meu grãozinho de areia, hoje a viagem é pro passado, mas não espere castelos encantados nem cavaleiros fofinhos. Vamos mergulhar num catálogo de torturas tão criativas que até o pior roteirista de filme de terror ia dizer: calma, gente, exageraram. Imagina só, na falta de Netflix, a galera da Idade Média se distraía inventando jeitos cada vez mais bizarros de punir os outros. Tinha gente fervida viva, rato usado como ferramenta de interrogatório e até um touro de bronze que, digamos, grelhava a vítima por dentro. Então, aperta os cintos, ou melhor, os grilhões, e vem comigo nessa tour macabra, de certa forma, inacreditável da criatividade humana. Remoção de dedo da Yakuza. O Yubitsumi, também conhecido como encurtamento do dedo, é uma prática tradicional associada à Yakuza, a máfia japonesa. Esse ritual consiste na amputação voluntária de parte do dedo mínimo da mão, geralmente realizada como forma de expiação por uma falha, desrespeito ou desonra dentro do grupo. A origem desse costume remonta ao período feudal do Japão, quando guerreiros que perdiam parte do dedo tinham sua habilidade de empunhar a katana seriamente comprometida, tornando-os mais dependentes de seus superiores. Com o tempo, a Yakuza incorporou esse gesto como uma demonstração de arrependimento, lealdade e submissão. A prática geralmente começa com a remoção da primeira falange do dedo mínimo esquerdo. Se o indivíduo reincide em erros, novas partes podem ser cortadas, avançando para outras falanges ou até para o dedo da mão direita. O processo é frequentemente realizado pela própria pessoa, usando uma lâmina afiada, e o pedaço amputado é entregue ao superior como sinal físico de desculpas. Embora visto como um ato extremo, dentro da hierarquia da Yakuza ele é carregado de simbolismo, um lembrete visível da falha cometida e da disciplina imposta pela organização. Atualmente, com a modernização do Japão e o aumento da repressão contra atividades criminosas, o Yubitsumi tornou-se cada vez mais raro, mas ainda carrega um peso cultural significativo. A presença de membros da Yakuza com dedos amputados é facilmente reconhecível e pode ser vista tanto como uma marca de vergonha quanto como uma insígnia de fidelidade à tradição da máfia japonesa. Bastinado. O bastinado, também conhecido como fute vipin, falanga ou falaca, consiste na aplicação de golpes nas solas dos pés descalços com objetos como varetas, cordas com nós ou chibatadas leves. Essa forma de punição corporal foca em causar dor intensa, mas geralmente evita lesões graves, devido à espessura e resistência natural da pele nas solas. O termo bastinado vem do espanhol bastão, bastão, com variações culturais como bastonade em alemão e Soleistreiche em registros históricos alemães. Documentado na Europa desde 1537 e na China desde o ano 960, o bastinado pode ter origens ainda mais antigas, com referências possíveis na Bíblia. Foi amplamente usado como punição disciplinar em prisões alemãs até os anos 1950 e durante o regime nazista, inclusive em campos de trabalho forçado. Na Grécia, durante a ditadura dos coronéis, foi aplicado com extrema frequência. 83% dos presos relataram ter sofrido essa forma de tortura. Também figurou em instrumento de coerção em colônias britânicas como Palestina e Índia, além de ser usado por forças francesas na Argélia e por autoridades britânicas na Palestina. O bastinado permanece ainda hoje em regimes autoritários. Foi relatado em Bahrein até 2001, na Zimbábue contra opositores políticos, e teria sido ameaçado como punição por autoridades no Eswatini. Também há relatos de uso durante o regime de Saddam Hussein no Iraque, bem como em prisões na Tunísia, na Rússia e na Arábia Saudita. O método é favorecido como forma de tortura por sua capacidade de infligir dor intensa com cicatrização rápida, dificultando evidências permanentes. Pichapping. Pichapping é uma forma cruel de tortura que envolve despejar piche ou alcatrão quente dentro de um capuz cônico de papel e colocá-lo com força sobre a cabeça da vítima, deixando-o esfriar antes de removê-lo. Rapidamente, esse procedimento arranca a pele e tecidos do couro cabeludo,
gerando ferimentos graves. Frequentemente, o ritual era precedido pela raspagem dos cabelos da vítima. O resultado era semelhante ao escalpelamento. Essa prática tem raízes na antiguidade, mas se tornou particularmente notória durante a Rebelião Irlandesa de 1798, quando tropas britânicas aplicavam o procedimento em suspeitos de rebelião, notadamente com um indivíduo chamado Anthony Perry. Em algumas versões mais sutis, o método consistia em aplicar um tecido embebido em piche sobre a cabeça, ainda assim causando dano significativo. Há relatos extraordinariamente cruéis de pitchaping em orifícios corporais, mas tais abordagens funcionavam mais como execuções do que simples torturas, frequentemente resultando em morte imediata. Um relato histórico do membro da Sociedade dos Irlandeses Unidos, Millis Barney, descreve o sofrimento infligido. Fustigação, enforcamento parcial, picotamento foram torturas leves diante das capas de piche impostas às pessoas que usavam o corte de cabelo curto, chamadas de cropies. A cabeça era totalmente chamuscada. Um capuz de linho bem bebido em piche fervente ficava tão firme que não podia ser removido sem arrancar uma parte da pele e da carne do couro cabeludo. Em muitos casos, o torturado teve uma das orelhas cortadas para que, se escapasse, pudesse ser facilmente identificado, tendo sido tão marcado. Pé de elefante. O esmagamento por elefante foi um método de execução brutal utilizado por milhares de anos no sul e sudeste da Ásia, especialmente na Índia, onde elefantes asiáticos eram treinados para esmagar, desmembrar e torturar prisioneiros em execuções públicas. As grandes criaturas simbolizavam o poder absoluto dos governantes, demonstrando sua capacidade de controlar até mesmo animais selvagens mediante violência. Essa forma de punição, além de atemorizante, era utilizada como espetáculo e advertência. Viajeros europeus registraram suas impressões chocadas sobre essas execuções, que eram suprimidas gradualmente pelos impérios europeus colonizadores ao longo dos séculos XVIII e XXI. Embora mais comum na Ásia, relatos similares ocorreram ocasionalmente em impérios antigos ocidentais, como Roma e Cartago, geralmente empregados contra soldados amotinados. Na Ásia Ocidental, potências como os impérios bizantino, sassânida, seljúcida e timúrida também utilizavam elefantes para esse propósito. Por exemplo, o rei sassânida Khosrou II teria ordenado que traições fossem punidas por esmagamento por elefante. Na Índia, textos antigos como o Código de Manu previam essa pena para crimes como roubo. O imperador mogol Akbar chegou a usar esse método como um tipo de julgamento. O condenado podia sobreviver se resistisse, e o imperador Jahangir perpetuava execuções desse tipo como entretenimento público. Registros históricos narram que os elefantes eram treinados a despedaçar lentamente os presos, arrancando membros um por um, e só então esmagando a cabeça ou tronco. Até o século XXI, ainda havia registros desse tipo de execução em lugares como Goa, com o rei mantendo elefantes treinados especificamente para isso. Alguns relatos, como o do diplomata Henry Sir em Ceilão, descrevem o sofrimento prolongado ordenado por governantes locais. Com o avanço do domínio britânico, especialmente na Índia e no Sri Lanka, o método foi abolido, e mencionava-se que em algumas regiões persistia apenas a lembrança do Gunga Hall, o elefante executor hereditário. Poena culei. O termo poena culei, do latim pena do saco, era uma forma extrema de pena de morte aplicada aos que cometiam parricídio, isto é, o assassinato de familiares próximos, como pais. Na versão mais elaborada, o condenado era costurado vivo em um saco de couro junto com um coelho. Na verdade, um macaco, um cachorro, um galo e uma víbora, e em seguida lançado em um rio ou no mar. Digeste, terceiro século depois de Cristo, citado em compilação de Justiniano. Os registros mais antigos mencionam apenas a serpente, sem os demais animais. Durante o reinado do imperador Adriano, 138 depois de Cristo, a versão com os 4 animais tornou-se mais comum. Embora fosse uma das opções de execução,
podendo ser substituída pelo confronto com feras na arena. T20 Com o tempo, o uso da punição foi substituído por outras formas, como queima e participação em espetáculos públicos de execuções. A simbologia dos animais era poderosa. A víbora representava a traição familiar. O macaco, a imitação de comportamento humano sem alma. O cachorro, a desonra e ingratidão. E o galo, a ferocidade da ofensa. Essa punição também ganhou vida nas tradições jurídicas da Idade Média, especialmente na Alemanha, onde variações surgiram. O saco era feito de linho, os animais às vezes substituídos por imagens, e o resultado era um afogamento mais do que sufocamento. Dizimação romana. A dizimação romana, ou decimatio em latim, era uma das formas mais severas de punição imposta dentro das legiões do exército romano, utilizada em casos extremos de covardia, insubordinação ou motim. Consistia na execução de 1 em cada 10 soldados. A tropa era dividida em grupos de 10 e cada grupo sorteava, por meio de loteria, o soldado que seria executado pelos próprios companheiros, geralmente por meio de espancamento com bastões ou apedrejamento. Após a execução, os sobreviventes eram punidos com ração de cevada em vez de trigo, frequentemente obrigados a acampar fora da proteção do forte, ampliando o impacto psicológico da punição. Embora fosse temida, a dizimação não era prática frequente, sendo aplicada apenas em situações de extrema gravidade, como durante a Terceira Guerra Servil, 73-71 a.C., sob ordem de Crasso, quando parte de um contingente que havia fugido foi punida com a execução de 1 em cada 10 homens. História militar agora. Registros também apontam seu uso pontual por Augusto, em 17 a.C., por Lúcio Apronio por volta de 20 depois de Cristo, e por governadores como Antônio e César durante períodos de motim ou fracasso militar. Apesar de sua brutalidade, a dizimação enfatizava a responsabilidade coletiva. A ameaça de ser escolhido aleatoriamente para morrer criava um mecanismo de medo eficiente, capaz de restaurar disciplina imediata entre os soldados. No entanto, a prática também podia gerar efeitos negativos na moral e na coesão da tropa, além de reduzir em 10% o efetivo, enfraquecendo a força militar em momentos críticos. Soprando de uma arma. O método de execução conhecido como blowing from a gun consistia em amarrar o condenado ao cano de um canhão e detonar a arma, resultando na dilaceração violenta do corpo. A forma mais comum era posicionar a vítima de costas para o cano, com o tronco encostado, imobilizada com cordas ligadas às rodas da peça, ou às vezes com blank rounds, cartuchos de festim, em vez de munição letal. Este procedimento foi amplamente utilizado no subcontinente indiano durante o Império Mughal, especialmente contra rebeldes ou desertores. Há registros de sua aplicação por figuras como Humayun em 1526 e soldados Jads em diferentes revoltas. Durante a rebelião indiana de 1857, os britânicos adotaram essa forma de execução para conter a insurreição. Evidências apontam que dezenas ou centenas foram executados dessa maneira em locais como Peshawar, Agra e Indore como forma de punição e terror público. Em 1871, os britânicos recorreram novamente ao método contra membros da seita Sikh Nandari. A técnica também foi empregada em outras regiões da Ásia, como no Afeganistão, onde permaneceu em uso até o século XX por seu forte caráter dissuasório, e no contexto de povos rebeldes ou saqueadores. A jornada às cegas de Basílio II. A Batalha de Clídio, travada em 29 de julho de 1014 entre os impérios bizantino e búlgaro, marcou o ápice de quase meio século de conflito entre o imperador Basílio II, o búlgaro-octono, e o tsar Samuel da Bulgária, no vale entre as montanhas de Belazitsa e Ograiden, próximo à vila medieval de Clídio. O campo de batalha foi preparado com uma paliçada defensiva que impedia o avanço bizantino. Em resposta, Basílio II ordenou ao general Nicéforo Xífias que conduziria uma manobra envolvente pelo sul da montanha de Belazica,
enquanto o próprio imperador enfrentaria diretamente as defesas búlgaras. O ataque estratégico de Xífias pelas costas dos búlgaros provocou pânico entre suas tropas, permitindo aos bizantinos romper a linha defensiva. Milhares de soldados inimigos foram mortos nas primeiras investidas. Estima-se que cerca de 15.000 prisioneiros foram capturados. Em um ato brutal de repressão psicológica, Basílio II ordenou que 99 em cada 100 prisioneiros fossem cegados, deixando apenas um para guiá-los. Demais de volta ao Tsar Samuel. Episódio que enfraqueceu profundamente o moral búlgaro e lhe rendeu o epíteto matador de búlgaros. A visão de seus soldados cegos teria causado a morte por ataque cardíaco do próprio Samuel, apenas 2 meses após a batalha, contribuindo decisivamente para a eventual queda do Primeiro Império Búlgaro, que veio a ser conquistado em 1018. Alcatrão e penas. O alcatrão e penas, ou piche e penas, é uma forma de punição pública e humilhação utilizada historicamente para impor justiça ou vingança extraoficial. A prática consiste em imobilizar a vítima, desnuda, total ou parcialmente, despejar alcatrão, às vezes quente, sobre seu corpo, e depois aplicar penas, cobrindo-a completamente para que as penas grudem no alcatrão. O objetivo vai além da dor física. É a ridicularização pública, expor a pessoa ao escárnio coletivo como forma de intimidá-la. Essa punição apareceu na Europa feudal e em suas colônias no início do período moderno, bem como na fronteira americana, frequentemente usada em vinganças populares. Registros históricos mostram usos variados desde o século XII, incluindo ordens do rei Ricardo I da Inglaterra durante a Terceira Cruzada. Em 1189, ele ordenou que ladrões fossem punidos com alcatrão e penas como forma de mostrar aos navios e tripulações inimigas quem desrespeitasse suas leis. Nos séculos seguintes, houve casos em Londres em comunidades americanas coloniais, tanto como punição por crime quanto como instrumento de protesto ou vigilância comunitária. Muitas vítimas sobreviveram, embora com queimaduras, infecções e vergonha pública duradoura, pois o dano letal não era o objetivo central, mas sim a humilhação. Pera sufocante. A pera da angústia era um instrumento de tortura medieval aplicado principalmente durante a Inquisição, usado para forçar confissões ou punir transgressoras sociais. Consistia em um dispositivo em forma de pera com 4 faces articuladas, acionadas por parafuso superior, que se abria lentamente. A versão era inserida em um dos orifícios corporais da vítima, boca, ânus ou vagina, dependendo do crime atribuído. Blasfêmia, mentira, aborto ou prática homossexual eram alguns dos motivos alegados. O mecanismo expandia as faces da pera internamente, causando dor extrema, lesões internas, mas geralmente não resultava em morte imediata. Apesar de seu uso brutal, o propósito simbólico ia além da dor física. A humilhação social era parte central do castigo. Utilizada como meio de intimidação moral pela autoridade religiosa, a pera também atuava como instrumento de controle sobre o corpo, a vergonha e a autocensura. O medo do aparelho fomentava a obediência e silenciamento, tanto quanto sua aplicação real. Burro espanhol. O burro espanhol é um instrumento de tortura utilizado historicamente, especialmente na Idade Média, cujo propósito era infligir dor e humilhação prolongada em prisioneiros ou acusados de crimes. Trata-se de um burro espanhol, cavalete de madeira com uma barra superior em formato triangular invertido, com uma aresta pontiaguda ao longo da borda. A vítima, geralmente despida, era colocada sentada no burro com as pernas abertas, de modo que a região genital ficasse em contato direto com a barra pontiaguda. Ao mesmo tempo, seus tornozelos eram amarrados e eram pendurados pesos pesados, criando pressão intensa para baixo. Essa combinação de dor física, hemorragia e lesões na região pélvica podia causar sofrimento extremo por horas ou mesmo dias, levando às vezes à morte, se os danos fossem muito graves. A tortura servia não só para extrair confissões, mas também para demonstrar poder, castigar transgressores de normas ou leis religiosas e aterrorizar populações. A presença de peso intensifica o dano, porque o corpo fica tenso e sem possibilidade de alívio. Qualquer movimento agrava a dor. Tortura de bambu. O método conhecido como bamboo torture consiste em posicionar a vítima sobre um broto de bambu jovem, amarrada ou imobilizada,
de modo que esse broto vá crescendo lentamente, perfurando ou penetrando o corpo da pessoa ao longo de dias. O uso desse tipo de tortura foi registrado em países do sul e sudeste asiático, como Índia, China e Japão, embora existam poucas evidências confiáveis sobre sua prática sistemática historicamente. A ideia é que o crescimento rápido do bambu, algumas espécies crescem cerca de 4 centímetros por hora, torne o broto uma arma viva, perfurando tecidos, causando dor extrema, lesões internas e risco de infecção. Relatos datados do século XIX mencionam civis em regiões como Ceilão, atual Sri Lanka, e Malásia submetidos a esse tipo de tortura. Durante a rebelião indiana de 1857, por exemplo, há históricos que acusam soldados britânicos de utilizarem esse método em prisioneiros. Experimentos modernos, como os do programa Mythbusters, testaram brotos de bambu contra gelatina balística, um simulador de carne, e descobriram que o bambu consegue penetrar vários centímetros em alguns dias, o que sustenta a viabilidade do método, embora não sua frequência real. Esfolamento. Esfolamento, também chamado de esfola, refere-se à remoção da pele de um ser vivo, prática usada como tortura ou método de execução dependendo da extensão do dano causado. Em humanos, o esfolamento historicamente foi empregado tanto para infligir dor extrema quanto para humilhar, mostrando a vulnerabilidade da vítima diante de sua própria carne exposta. Registros apontam que povos da Assíria e da dinastia Ming usavam essa forma brutal de punição, evidenciando sua antiguidade e a frequência com que foi adotada como forma de coerção ou vingança. A morte por esfolamento pode ocorrer por choque circulatório, perda grave de sangue e fluidos corporais, hipotermia ou infecção, e o tempo para que a vítima sucumba varia de poucas horas até alguns dias, dependendo do quanto de pele foi removido e dos cuidados subsequentes, se houver. Águia de sangue. A chamada águia de sangue é um ritual descrito nas sagas nórdicas tardias, associado a execuções e punições infligidas a príncipes ou reis, e cujo grau de historicidade é objeto de debate entre estudiosos. Segundo essas histórias, após conflitos ou traições, a vítima era colocada deitada de bruços. Uma espada era usada para cortar todas as costelas da coluna, abrindo-as para fora, em formato de asas da águia. E então os pulmões eram puxados através dessa abertura, para parecer que a vítima tinha asas de águia erguidas sobre as costas. O ritual era descrito como um sacrifício, possivelmente dedicado a Odin, para simbolizar o poder, a vingança ou como escárnio público das vítimas nobres. Halfdan Pernalonga, rei Ela da Nortúmbria, são exemplos literários citados no relato. Não há registros contemporâneos confiáveis datados daquela época que comprovem que o ritual tenha sido efetivamente realizado como nas descrições. A maioria das referências vem de poesia escáldica, sagas e crônicas escritas muitos séculos depois dos supostos eventos. Pesquisadores modernos consideram que partes desses relatos podem ter sido exageradas, misturadas com imagética religiosa ou usadas como metáforas de martírio. Ainda assim, a narrativa deixou marca forte na cultura popular e literária como símbolo extremo de brutalidade. Fervendo vivo. O método de execução conhecido como fervendo vivo consiste em imergir uma pessoa, completamente ou parcialmente, num líquido fervente, água, óleo, alcatrão ou gordura animal, até que as queimaduras e o choque térmico levem à morte. Trata-se de uma forma de punição extremamente dolorosa e lenta, utilizada, historicamente em diferentes regiões da Europa e da Ásia. Na Inglaterra, por exemplo, sob o reinado de Henrique VIII, uma lei de 1531 tornou a execução por fervura uma punição legal para caso de envenenamento, crimes considerados traição. Um cozinheiro chamado Richard Rose foi executado em Semifield, em 1532, após usar veneno em mingau destinado a pessoas pobres, conforme registros do Poisoning Act daquele ano. Outras ocorrências incluem a punição de falsificadores de moedas na Alemanha e cidades alemãs entre os séculos XIV e XV, quando falsificar moeda era visto como crime grave. Em 1392, um homem foi fervido vivo em Nuremberg por estupro e assassinato. Em meados do século XV, falsificadores sofreram o mesmo destino em Danzig e Stralsund. Também há registros de fervura pública em casos de rebeliões. No Império Mughal, por exemplo, pessoas condenadas por resistir ao domínio ou por acusações de rebelião foram submetidas a essa forma de execução. Um exemplo marcante foi Bai Dayala, mártir Sikh, executado em 1675 por recusar conversão religiosa, condenado a morrer fervendo vivo.
Quilhauling. A prática conhecida como passagem pela quilha refere-se a uma punição náutica historicamente aplicada em marinheiros enquanto atonitos no mar. O condenado era amarrado com cordas no convés do navio e arremessado por uma das laterais para debaixo da quilha do casco, a parte inferior do navio, sendo então puxado de volta pela outra extremidade. Esse procedimento podia resultar em choques violentos contra o casco, que com frequência estava coberto de cracas, mexilhões ou outros organismos marinhos, ocasionando lacerações graves, machucado, infecções. Em versões mais lentas, podia levar ao afogamento, devido à exposição prolongada, exaustão ou ferimentos. Embora haja menção desse castigo em livros navais, tratados marítimos antigos e registros de piratas, sua aplicação oficial era rara ou pouco documentada. Acredita-se que existam referências desde o Código Marítimo de Rhodes, por volta de 700 a.C., legislação antiga que previa punições para pirataria. Embora o termo específico passagem pela quilha seja posterior, há relatos atribuídos à marinha holandesa, nos séculos 17 e 18, em que marinheiros punidos por delitos graves eram submetidos a esse tratamento brutal. Mas os historiadores ressaltam que muitas evidências são vagas ou contraditórias. Imobilização. O termo imuremente refere-se a uma prática brutal de aprisionamento em vida, também chamada de entombamento vivo. Nela, a pessoa é colocada dentro de um espaço completamente fechado ou extremamente confinado, sem saídas. Pode ser um caixão, uma cela pequena ou até uma parede construída em torno dela, e deixada para morrer de fome, sede ou desidratação. Diferentemente de ser enterrado vivo, na imuremente a pessoa não necessariamente sofre por sufocamento imediato, mas pelos efeitos prolongados da falta de comida, água ou contato externo. Historicamente, casos de imuremente aparecem em diferentes civilizações. No Império Romano, as vestais virgens eram punidas dessa forma se quebrassem seu voto de castidade. No Irã, Pérsia, ladrões foram condenados a imuremente até o início do século XX. Há também relatos lendários, como o da suposta Anarkali no Império Mughal, encerrada entre duas paredes por ordem de Akbar. Além da punição, imuremente também aparecem lendas, mitos e literatura, como em The Case Amontilado, de Edgar Allan Poe, como símbolo de desespero, isolamento e punição extrema. Hack. O hack é um instrumento de tortura consistindo de uma armação retangular, geralmente de madeira, levemente elevada do chão, com rolos em uma ou ambas as extremidades. Os pulsos da vítima são acorrentados a um dos rolos, os tornozelos a outro. Utilizando uma manivela ou mecanismo de catraca, quem aplica a tortura vai gradualmente puxando as cordas, esticando braços e pernas até o ponto de extremo sofrimento físico. As articulações, ombros, quadris, cotovelos, joelhos, sofrem deslocamentos ou até separação, dependendo da intensidade da tração. Não se sabe exatamente em que civilização o uso do hack se originou. Há indícios de uso pelos gregos antigos, que aplicavam-no contra escravos ou estrangeiros, e também em Roma. Um exemplo célebre é o da conspiração pisoniana, em 65 d.C., quando a liberta Epicharis foi submetida ao hack para extrair nomes de conspiradores, conforme fontes romanas. Na Inglaterra, o hack ficou famoso na Torre de Londres, conhecido como a filha do Duque de Exeter. Usado para extrair confissões ou obter nomes de suspeito de traição, heresia ou conspiração política, ele marcou sua presença em processos notórios, como no caso de Anne Askew, em 1546, que sofreu danos tão graves que precisou ser levada em cadeira para sua execução. Lingui. O lingui, também chamado de morte por 1000 cortes, foi um dos métodos de execução mais brutais da história da China imperial. Utilizado principalmente entre o século X e início do XX, ele era reservado a crimes considerados gravíssimos, como traição, parricídio ou conspirações contra o imperador. A prática consistia em amarrar a vítima e submetê-la a cortes sucessivos com lâminas afiadas, que iam mutilando partes do corpo de maneira lenta e progressiva. O objetivo não era apenas físico, mas também psicológico e espiritual. Na cultura chinesa tradicional, manter o corpo íntegro após a morte era fundamental para a vida após a morte. Assim, além da dor excruciante, a vítima era condenada a um destino visto como desonroso até na eternidade. O lingui permaneceu oficialmente em uso até 1905, quando foi abolido como parte das reformas jurídicas que buscavam modernizar a China.
Escafismo. O escafismo, também conhecido como suplício dos botes, é um método antigo e terrível de execução atribuído ao Império Aquemênida. Conforme descrito por Plutarco em A Vida de Artaxerxes, o ritual aplicava-se como punição para crimes graves como traição. A vítima era colocada entre dois barcos conectados, um por cima, outro por baixo, de modo que cabeça, mãos e pés ficassem expostos, enquanto o tronco permanecia preso entre os barcos. O condenado era então alimentado com mel e leite, ou forçado a consumi-los, e coberto com essas substâncias no rosto e extremidades. Ele permanecia exposto ao sol, com moscas atraídas pelo mel, germe de vermes e insetos pousando sobre seu corpo, que gradualmente começava a apodrecer. A dor, o desconforto e a morte vinham de forma lenta, por insolação, desidratação, infecção ou os danos provocados pelos próprios parasitas dentro da carne exposta. Plutarco relata que Mitrídates, filho de Artaxerxes II, morreu após aproximadamente 17 dias nesse suplício. Remoção do coração vivo de Azteca. Entre os métodos mais impressionantes e ritualísticos da antiguidade, destaca-se o sacrifício humano praticado pelos aztecas, em especial a remoção do coração vivo. Este ritual tinha profundo significado religioso. Acreditava-se que oferecer o coração, considerado a morada da alma e da força vital, alimentava os deuses e mantinha o equilíbrio do cosmos. As cerimônias geralmente aconteciam no topo das pirâmides, como no Templo Mayor, na antiga Tenochtitlan, atual cidade do México. A vítima era conduzida por sacerdotes e deitada de costas sobre uma pedra ritual chamada tecato. Em seguida, um sacerdote usava uma lâmina de obsidiana para abrir o peito rapidamente e retirar o coração ainda pulsando, que era erguido aos céus como oferenda a Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol. Esses rituais chocaram os conquistadores espanhóis no século XVI, que relataram cerimônias com centenas ou até milhares de vítimas em ocasiões especiais, especialmente durante consagrações de templos. Garfo de herege. O garfo de herege era um instrumento de tortura utilizado durante a Idade Média, principalmente durante a Inquisição Espanhola, com o propósito de submeter suspeito de heresia a um tormento contínuo que agia tanto no físico quanto no psicológico. Consistia em um acessório metálico bifurcado, preso ao pescoço da vítima por uma coleira ou cinta de couro, com 2 dentes afiados de cada lado. Um dente ficava apoiado sob o queixo, outro contra o tórax ou externo, impedindo que a pessoa baixasse a cabeça. Caso relaxasse ou dormisse, os dentes perfuravam a pele com dor intensa. A principal função do garfo não era causar feridas visíveis ou morte rápida, mas sim criar um estado de vigilância constante, fadiga extrema e humilhação. O acusado ficava forçado a manter a postura ereta, sem descanso, muitas vezes por horas, sem conseguir comer ou falar livremente. Historicamente, o uso do heretics fork servia como método de coerção ou interrogatório, para que o indivíduo confessasse heresia ou renunciasse crenças consideradas desviantes. Seu impacto simbólico era poderoso. Manter a cabeça erguida tornava-se uma metáfora de obediência e submissão frente à autoridade religiosa, impondo não apenas dor, mas vergonha. Serrar. O método conhecido como death by saving ou simplesmente serrar vivo envolve cortar uma pessoa ao meio, seja transversal ou longitudinalmente, usando uma serra. Em muitos casos, a vítima era imobilizada entre 2 tábuas para impedir movimentos e permitir que o corte fosse realizado de maneira mais organizada, embora a dor, o sangramento e o choque físico permanecessem vorazes. Historicamente, essa execução aparece já na Antiguidade. No Império Romano, por exemplo, sob o reinado de Calígula, há relatos de pessoas sendo serradas pelo torso durante festas ou espetáculos. Em outras regiões, como a Pérsia Antiga e entre tribos trácias, o método foi usado para punir crimes considerados extremamente graves. Durante a Idade Média e em períodos posteriores, houve registros de uso desse tipo de punição em várias culturas, como no norte da África, Império Otomano e Índia colonial, muitas vezes como forma de punição exemplar para traição ou rebelião.
Essa execução era não somente sobre infligir dor física, mas também intimidar através do horror público. Um espetáculo destinado a mostrar o poder do executor sobre o condenado. Enforcado, desenhado e esquartejado. O castigo conhecido como enforcado, arrastado e esquartejado, hanged, draw and quartered, era uma pena extrema na Inglaterra medieval, utilizada contra crimes de alta traição. Introduzido formalmente em 1351, durante o reinado de Eduardo III, esse método visava punir não só fisicamente, mas também humilhar severamente o condenado. O procedimento começava com o arraste, draving. O acusado era preso a um painel ou veículo e arrastado até o local da execução. Em seguida, era enforcado quase até a morte, hanged, depois castrado, estripado, decapitado e esquartejado, ou cortado em 4 partes. Os restos do corpo frequentemente eram expostos em locais públicos, como pontes ou portas da cidade, para servir de aviso à população. Esse castigo refletia a visão de traição como afronta não apenas ao monarca, mas à ordem social inteira. A lei estipulava que quanto maior a gravidade do crime, mais brutal seria a aplicação da pena. Embora tenha sido aplicada por séculos, a prática foi gradualmente abolida à medida que as normas legais evoluíram. Taça de ratos. A tortura por ratos, em inglês rat torture, consiste em métodos cruéis nos quais roedores são usados como instrumentos de dor e terror. Alguns registros históricos descrevem tigelas ou recipientes colocados sobre o ventre da vítima, com ratos dentro. Em seguida, carvão quente é colocado por cima ou ao redor do recipiente. O calor faz com que os ratos, em desespero, tentem escapar roendo o tecido da vítima para fugir da ardência. Durante a revolta holandesa, Diederik Sonoy é acusado de usar essa técnica. Um pote cheio de ratos foi invertido sobre o corpo de um prisioneiro, expondo-o a essa tortura feroz. Há também documentos que citam o uso em ditaduras latino-americanas no século XX, em interrogatórios e prisões políticas, como no Brasil, Chile e Argentina. A natureza da tortura vai além do físico. Há um forte componente psicológico, de humilhação, medo constante, privação de controle sobre o próprio corpo. Esse mecanismo age com o terror como arma, não apenas com a dor. Roda de Catarina. A roda de despedaçamento, também chamada roda de Santa Catarina ou simplesmente a roda, foi um instrumento de tortura e execução pública utilizado desde a antiguidade clássica até o início da modernidade. Seu uso ocorreu com maior intensidade na Europa, especialmente em períodos medievais e até o século XIX, como na Alemanha, França e outras regiões do Sacro Império Romano-Germânico. O condenado era preso a uma grande roda, similar à roda de carroça, ou em uma cruz de formato X com o espalhamento dos membros entre os raios da roda, para que massas, martelos ou blocos de madeira fossem usados para quebrar seus ossos gradualmente. O corpo frequentemente ficava exposto ao público, gerando um espetáculo de horror e servindo como advertência severa contra crimes hediondos como traição, assassinato ou rebelia severa. Nas execuções com essa roda, muitas vezes o carrasco quebrava primeiro os membros inferiores do condenado, seguindo dos superiores, prolongando a dor. Em casos extremos, relatos históricos descrevem vítimas que sobreviveram por dias após a tortura inicial, sofrendo hemorragias, choque e exposição aos elementos e animais. Um exemplo documentado é Franz Seebold, condenado em 1589 em Nuremberg, que teve os membros expostos e quebrados com blocos antes de finalmente sucumbir. Touro de bronze. O touro de bronze foi uma máquina de tortura e execução atribuída a Fálares, o tirano de Agrigento, na Sicília, no século VI a.C., criada por seu artesão Perilo de Atenas. A estrutura era uma esfinge oca de bronze em forma de touro, com 2 aberturas, uma no dorso para inserir a vítima e outra na parte frontal, correspondendo à boca, por onde saíam os sons dos gritos. Sob o touro, havia uma fogueira, que aquecia o metal, tornando o interior mortal. À medida que o calor interno aumentava, o ar tornava-se escasso, forçando a vítima a buscar ar pela boca do touro, cujos gritos se misturavam ao som do metal, simulando o mugido de um touro.
Diz a tradição que Perilo criou a máquina a mando de Falaris, mas acabou sendo sua primeira vítima. Entrou no touro para demonstrar seu funcionamento, foi colocado sobre o fogo, resgatado com vida, segundo algumas versões, e depois lançado de um penhasco para morrer. Essa reviravolta é frequentemente citada como exemplo extremo de crueldade e ironia histórica. Há controvérsias entre historiadores modernos sobre se o touro realmente existiu ou se parte da história foi exagerada ou dramatizada por textos antigos, como o de Diodoro Sículo. Algumas versões sugerem que Falaris o usava para aterrorizar a população e manter sua dominação através do medo. Empalamento. O empalamento, do latim palus, estaca ou mastro, é um método de tortura e execução extremamente cruel. Ele consiste em atravessar o corpo da vítima com uma estaca de madeira, às vezes pelo ânus, vagina ou qualquer outra parte do corpo, e deixá-la morrer lentamente, sentindo dores intensas que se agravam ao longo do tempo, especialmente devido à sede e à exposição dos tecidos internos. Essa forma de punição foi utilizada por diversas civilizações ao redor do mundo, especialmente nos impérios assírio e otomano. Vlad, o empalador, da Valáquia, é uma das figuras mais associadas a essa prática, que lhe rendeu reputação histórica. Nos territórios otomanos, havia casos documentados de empalamento contra cristãos que cometiam supostos delitos religiosos ou morais, demonstrando não somente crueldade física, mas também uso como instrumento de terror e opressão. Apesar do horror evidente, o empalamento tinha função simbólica: marcar de forma permanente a transgressão cometida, incutir medo nas populações, punir não apenas o corpo, mas a ideia do crime. A morte poderia demorar horas, durante as quais a vítima sofria por choque, hemorragia, infecção ou exposição. E aí, meu grãozinho de areia, depois dessa maratona sombria, acho que todo mundo vai olhar para a cadeira do dentista com mais carinho, né? Por quê? Convenhamos, dói. Mas pelo menos não envolve touro de bronze, nem rato faminto. Essas torturas bizarras mostram que a criatividade humana não tem limites. Infelizmente, nem sempre para o bem. Hoje, a gente ri, meio nervoso, mas no passado isso era visto como lei e até entretenimento. O que mais me intriga é imaginar que, daqui a alguns séculos, talvez olhem para certas coisas do nosso tempo e pensem: como é que eles faziam isso? Agora quero saber de você. Qual desses métodos te deixou mais chocado ou arrepiado? Conta aí nos comentários, porque eu tô curioso para saber. Valeu por assistir e até o próximo vídeo. Meu grãozinho de areia.